noite, você, meu amigo, minha amiga, telespectadores da TV Venda Nova. Sejam todos bem-vindos a mais um videocast Venda Nova. O nosso convidado desta noite é o Luiz Roberto, cara assim, para lá de especial, conhecedor de Venda Nova. Também quero agradecer a presença e a participação do Dr. Marcos Ribeiro. Lembrando que o videocast Venda Nova tem a finalidade de entrevistar os parceiros patrocinadores da TV Venda Nova, dando-lhe oportunidade para falar um pouco da sua história, bem como um pouco da sua vida profissional. O videocast Venda Nova é produzido pela TV Venda Nova e transmitido pelos canais do YouTube, Instagram, para um público diversificado do universo da internet, ou seja, de Venda Nova para o mundo. Boa noite, Luiz Roberto. Muito prazer ter você aqui. Fique à vontade para que a gente possa bater aquele papo sadio, aquele papo bacana, e seja bem-vindo a mais um videocast Venda Nova. Boa noite. Estou muito agradecido e satisfeito pelo convite e muito honrado de estar aqui nesse espaço que já foi ocupado por várias pessoas, vários ícones aí de Venda Nova. Então isso me deixa muito honrado e feliz. Aqui nessa emissora que eu tive a oportunidade de ver nascer e que tenham alcançado esse espaço que tenham alcançado hoje. Então me deixo muito feliz com isso. Eu também quero agradecer a presença mais uma vez do Dr. Marcos Ribeiro. Boa noite, doutor. Seja bem-vindo a mais um videocast Venda Nova. Boa noite a todas e a todos, queridos telespectadores da TV Venda Nova. Hoje é um programa muito especial, né? Um programa também cultural. Vamos falar disso mais para frente, no transcorrer da entrevista. Nós temos o prazer e a honra de receber um grande convidado aqui, que é o profundo conhecedor da história de Venda Nova e que vai nos brindar com tamanho conhecimento nesse ano, onde mês passado Venda Nova completou 314 anos. Luiz, vamos começar com aquela tradicional pergunta. Quem é o Luiz e como que você tem uma história com Venda Nova? Bom, eu sou o quinto filho de uma família de 9 irmãos, portanto eu fiquei no meio da balança, né? Uma família, mas veio assim, com muita dificuldade, uma família pobre, né? E que moramos em outros bairros antes de chegar em Venda Nova. E cheguei em Venda Nova ainda com 9 anos e tive a oportunidade de conhecer Venda Nova antes de toda essa mudança que tem aí. Então conheci Venda Nova, a casa que eu morava, a cerca da casa era o vilarinho. Então era uma casa, a gente morava ali logo em frente onde é o Habib's, onde tem um predinho ali. Ali era um sítio. E a gente tinha um espaço ali de mais ou menos uns 2.000 metros. Então a gente morava praticamente se você morasse na roça. Então Venda Nova, do lado direito do vilarinho, praticamente era mato, tinha um pasto e quase que não tinha casa, tinha um outro perdido ali. Então, terminava um pouco depois da pracinha, algumas casas depois ali da pracinha, e lá em cima, perto do campo de futebol, e ali ao lado onde era o cemitério. E até a rodovia, né, que hoje é Pedro I, isso que era Venda Nova. Então era literalmente uma casinha, uma cidadezinha do interior. Eu tive a oportunidade de conviver um bom tempo nesse espaço aí maravilhoso. Luiz, fala pra gente aí a sua função, sua profissão. Você falou para mim um dia que você também foi instrutor de autoescola, não é isso? Pois é, jornalista, publicitário. Fala um pouquinho disso tudo aí pra gente aí. Bom, eu tive muitas profissões, né? A primeira que eu tive foi exatamente quando eu morava aqui em Venda Nova. Eu entrei por uma corporação que na época chamava Inspetor Mirim. Então nós tínhamos um departamento que chamava DET, que é o Departamento Estadual de Trânsito, que passou a ser mais tarde o DETRAN. E ele tinha um órgão que cuidava do trânsito, que chamava Inspetoria de Trânsito. Então tinha uma corporação que cuidava do trânsito. Então tinha um inspetor de trânsito. E nessa época tinha o inspetor mirim. Então o inspetor mirim trabalhava dando apoio ao inspetor de trânsito. Então a gente trabalhava na porta das escolas,
dando apoio para que não tivesse confusão ali na porta, se parava o trânsito para as crianças passarem. Ainda não tinha essa ideia de ônibus escolar. Então, todo mundo vinha a pé para a escola. A porta ali precisava de um cuidado. E a gente ficava ali monitorando a entrada e a saída das crianças. Essa corporação também fazia trabalhos que extrapolavam esse limite da escola. Nós tínhamos as campanhas educativas de trânsito, que era, no período de férias, a gente ia para pontos estratégicos. Eu tinha o meu ponto, que era na Avenida Afonso Pena, entre Rua São Paulo e Praça 7, sentido Serra. Então, a gente ficava ali, e o que acontecesse errado no trânsito, a gente, então, parava, se fosse um motorista que parasse de uma maneira irregular, ou um pedestre que estivesse agindo, ou atravessando errado, a gente procurava essa pessoa e instruía essa pessoa, mostrava como que deveria ser feito. Então, como a corporação tinha vários elementos, então ficavam pessoas em pontos estratégicos, exatamente monitorando o trânsito. Na semana de trânsito, nós tínhamos um trabalho que, para as crianças da época, era quando era no 4º ano de grupo. Quando uma criança passava no 4º ano de grupo, a primeira coisa que ela falava: esse ano nós vamos na Transitolândia. Então, era uma coisa tão agradável que a criança tinha o prazer de ir. Então, na semana de trânsito, praticamente o DET parava a cidade, mobilizava a cidade. Então, a gente levava todas as crianças do 4º ano de todas as escolas de Belo Horizonte, na época, para chamava Secretaria de Saúde, que hoje é o Minas Centro, ali na Avenida Augusto de Lima, e tinha um auditório que hoje não tem um auditório daquele tamanho, cabia 2.000 pessoas. E ali, então, a gente levava as crianças. Então, era uma festa. E passava as instruções para as crianças e dava várias guloseimas e vários material para que a criança formasse, entendesse o que era trânsito. Então, a minha história começa assim. E eu entrei para essa corporação quando eu morava em Venda Nova. Eu era criança, era uma corporação de infantil. Então, assim começa a minha história. Dentro do lado do DET, eu passei por outros setores também. Aos 15 anos, eu recebi o título de melhor inspetor mirim de Belo Horizonte. Isso me trouxe alguns benefícios, como, por exemplo, nós tínhamos um setor que chamava as patrulhinhas de trânsito. O que eram as patrulhinhas de trânsito? Eram os veículos, na época um Jeep, que na época era um carro do ano, que saía por Belo Horizonte sem destino. Cada Jeep saía para um lugar. E a gente ficava passeando pela cidade. Todas as vezes que a gente percebia o motorista cometendo um erro, a gente ia atrás dele e parava ele. Então, essa era uma figura. A patrulhinha era muito temida na cidade, não assim temida de algo ruim. Mas por quê? Quando a patrulhinha parava um motorista, ele tinha feito alguma coisa errada, né? Aí o que a gente fazia? O processo básico, que era documentação, vistoria do veículo, e se tivesse tudo ok, então a gente ficava ali meia hora dando uma instrução para o motorista. Olha, você fez errado, não é assim, você deveria ter feito assim. E o ideal era prolongar muito tempo, exatamente para desestimular o motorista a fazer coisa errada. Então as pessoas tinham medo de errar. Todo mundo dirigindo o trânsito com cuidado, falando: uma patrulhinha deve estar aí por perto. Bom, então, mais tarde, então, eu fui promovido para o setor de emplacamentos, porque houve uma mudança muito grande nesse momento, porque as placas eram numéricas, ainda não tinha essa placa alfanumérica. Então, os números já estavam muito grandes, eram 6 números. E naquela época, se anotava a multa, era anotada com caneta, não existia esse sistema que tem hoje. Então o guarda olhava para a placa e anotava. Como eram 7 números e já estava chegando na casa de 2 milhões, normalmente era muito comum o inspetor errar. E aí você colocava um número errado, caía no outro carro. Isso trazia muito problema. Então houve uma necessidade de que fizesse uma mudança. E aí então que vieram as placas alfanuméricas. Aí acrescentando uma letra, permitiu uma infinidade de combinações de números. E aí, então, eu fui transferido para o setor de emplacamentos
E no setor de emplacamentos, eu fazia o controle dessas placas. Tinha os emplacadores, eles faziam a vistoria no veículo, retirava aquela placa antiga, todos os carros tinham que mudar a placa, ninguém podia mais andar com a placa antiga. Aí retirava a placa antiga, trazia até mim, eu fazia um registro daquela placa antiga, o carro estava com aquela placa, substituiu pela placa X, e aí colocava os dados do carro, chassi, etc., e aí entregava a placa nova. Portanto, então, no início dessa mudança, todas as placas de Belo Horizonte passavam pelo mesmo modo. Luiz, isso foi quando? Qual ano foi isso? Final dos anos 60, 1969, precisamente. Luiz, nosso videocast é uma videocast Venda Nova, porque a gente traz aqui, né, as grandes lideranças de Venda Nova, correto? E pessoas que fizeram a diferença. Eu estou vendo ali que você trouxe um livro para mostrar para a nossa audiência. Poderia pegar, por favor? Do que se trata esse livro? Qual que é a correlação com Venda Nova? Por favor, queria que você explicasse o porquê desse livro, em qual contexto, que o Luiz também é escritor, né? É muito interessante que Venda Nova também tem gente que escreve, isso é muito bom. Temos escritores, artistas, pessoas das outras áreas. Me explica como se deu o contexto da feitura desse livro, quando você escreveu esse livro. Eu queria registrar a história de Venda Nova, como que Venda Nova era nessa época. E aqui eu faço um texto, e esse texto eu procurei registrar da maneira mais fiel possível como que era a vida em Venda Nova. Então, detalhes, cinema, como que eram as ruas à noite, a pracinha de Venda Nova, que era como uma pracinha do interior, as pessoas iam para lá no final de semana, era uma coisa agradabilíssima. Registro o curtume, como que ele interferia na vida da cidade, e o Vilarinho, como que ele era. Porque o Vilarinho, ele era onde é a Avenida Vilarinho hoje, durante um período, era uma plantação de milho, e todo esse vale da Avenida Vilarinho tinha uma plantação imensa de milho. E o Vilarinho via ali como uma serpente por entre esse milharal. E ele não era muito largo, era um rio um pouco estreito, né? E já ainda tinha peixe, tive a oportunidade de pescar no Vilarinho. E o Vilarinho ia até onde aquela bifurcação hoje, onde foi feita aquela bacia, em frente ao Habib's, ali eu morava exatamente ali, onde tem aquele prédiozinho. Então, ali que era o sítio que eu morava, era um sítio, literalmente um sítio, onde a gente criava porco, tinha exatamente onde a pista, sentido centro-bairro, em frente àquele prédio, tinha um imenso bambuzal. E a gente brincava ali naquele bambuzal, e no mesmo terreno que a gente morava, tinha um abatedouro de frango. A região de Venda Nova era uma região que tinha muitas granjas. Ali, indo para o bairro Juliana, tem uns galpões imensos do lado esquerdo, durante um período grande, o pessoal chamava de Galpão da Arapuã, agora é uma distribuidora de produtos. Ali era a granja, então tinha aquela afinidade de uma granja, né? Frangos, né? E naquele alto do Juliana também. Então era uma região que tinha muitas granjas. E no terreno da casa que eu morava tinha um abatedouro, apesar de quando eu mudei para lá ele já tinha sido desativado. Portanto, a minha casa foi ali, né? Então, eu procurei registrar tudo isso como que era. O Curtume, que era exatamente onde é hoje a UPA Venda Nova, ali era um curtume que soltava um mau cheiro horrível. Quando eles davam a descarga nas caixas, então ficava horrível. Até o urubu abaixavam lá. Eu registro um parque, né, um parque de diversão, quando vem em Venda Nova, era uma maravilha, porque não tinha nada, naquela época não tinha televisão, você não tinha nada o que fazer. Então, o parque era uma coisa de outro mundo, né? Registro cinema, que foi quando eu comecei a sair, porque até então eu era criança, eu não saía sozinho, então isso acontece em Venda Nova. A minha saída acontece em Venda Nova. Primeira vez que eu fui no cinema, foi aqui, o cinema que era ali perto da pracinha, chamava Cine Belene. O primeiro parque de diversão, que por sinal era perto da minha casa, ali na bifurcação onde Maçom Ribeiro, naquela bifurcação ali que o parque ia.
E, enfim, as coisas que aconteciam, que Venda Nova passava boiada, todo mundo tinha que sair correndo, né? Tudo isso eu registrei, eu procurei registrar aqui no livro para que pudesse, para gerações futuras, saber o que era Venda Nova. Você vê o que é tudo isso de Venda Nova hoje e que era uma cidadezinha fantástica. Luiz, só para a gente registrar aqui um pouco, você falou lá no início lá que na Vilarinho tinha condições de fazer pesca, de pescar lá e realmente conseguia fazer, conseguia pegar algum peixe, alguma coisa devido à situação. Falou você que as pessoas davam descarga, esgoto, aquela coisa toda. E como é que era aquela situação? Você acabou de citar aí. Fala um pouco mais, só para poder. É interessante isso aí. Ainda não tinha. Tinha peixe, tá? Não tinha muito. Eu cheguei a pescar e eu vi algumas pessoas pegando. Não muito, não. Mas tinha ainda. E a gente, ainda não existia essa ideia de descarga. Tinha muita força, né? Cidade, as casas tinham muita força. E a gente não tinha ideia de contaminação. O que era contaminação? A gente não sabia. E não se falava isso. Então, se tinha descarga no vilarinho, eu não sei, né? Mas eu cheguei a ver pessoas já tomando banho no vilarinho. Então, não sei te falar até que ponto ele tinha sido poluído, não. Doutor Marco, eu sei que você está doido aí para poder fazer aquela tradicional pergunta para o Luiz com relação lá à questão da Cristiano Machado, não é isso? E o Luiz contou aqui no intervalo que ele falou para a gente que a Cristiano Machado começou lá na Jacuí e tal. Sim. Fica à vontade aí para você. Então, primeiramente, né, convidado nosso hoje, o Luiz Roberto, ele tem aí 61 anos de Venda Nova, né? E Venda Nova, a gente sabe que existe a Venda Nova histórica, que abrangia também a região norte e a Pampulha, e a Venda Nova geográfica hoje, que é a regional, né? Você acompanhou essas grandes obras que tiveram na Avenida Vilarinho, na Cristiano Machado. Eu queria que você contasse, e emendando a pergunta e aproveitando o ensejo, queria que você falasse dessa matéria. Você deu uma entrevista para o jornal Tempo em 2013, né? Lá se vão 12 anos, sobre a questão da mobilidade urbana em Belo Horizonte, como um todo, né? E queria que você falasse por que na época, você que era especialista em trânsito, né? Foi convidado para essa entrevista. Estou emendando duas perguntas em uma, tá? A Cristiano Machado ela foi construída em 4 etapas. A primeira foi logo o trânsito de Belo Horizonte, da região norte, todo passava pela floresta. Então, para você ter acesso a esses bairros, Renascença, toda essa região do lado de cá, você passava pela floresta. Então, a floresta não andava, era um caos total. E não existia como se solucionar aquele problema. Então, veio a ideia de construir o túnel. E o túnel eu tive a oportunidade. Só voltando, fazendo... Que ano que foi? 68. Como eu usava farda naquela época, a farda tinha um valor, né, mais do que você tinha acesso a qualquer lugar que você quisesse, eu tinha um hábito de ver as obras, então eu gostava de ir lá. E eu pude entrar no canteiro de obras da construção do túnel. Então ali ainda não tinha asfalto nem nada, estava ainda construindo. Me lembro que tinha muita goteira, caía muita água, e ainda não era asfalto, você tinha que sair pulando nas pedras, porque aquela água descia e formava um riozinho dentro do túnel. E saindo na boca aqui do lado do bairro Concórdia, tinha uma avenida que ia até a Jacuí. Da Jacuí para cá não tinha mais avenida. Então, quando eles liberaram, você saía do trânsito e você tinha que subir, virar à esquerda ou à direita na Jacuí. Ela encerrava ali. Aí, mais tarde, eles fizeram, então, da Jacuí até a Rua Pimenta da Veiga, na Cidade Nova. A partir da Pimenta da Veiga, era um brejo imenso ali, tinha muitas taboas e etc. E dali, mais tarde, então, passando alguns anos, eles fizeram da Cidade Nova até o anel rodoviário. Ali onde que era, hoje é o shopping, Minas Shopping, ali era um imenso, passava o rio a céu aberto, que é esse que enche aí de vez em quando,
E a cidade praticamente terminava ali. Aonde é o Ouro Minas, era um curtume, chamava Curtume Santa Helena, exatamente onde é o Hotel Ouro Minas. E ali também o curtume exalava um mau cheiro horrível. E um pouco mais na frente tinha o Matadouro do bairro São Paulo, que é um pouco acima do Minas Shopping. E ali tudo, então, era um brejo mesmo. Você passava do curtume, aí você via o Matadouro lá no bairro São Paulo. O resto tudo era mato. E um pouco para frente tinha os tanques da Esso. Então, o que distribuía gasolina para Belo Horizonte ficava ali, em frente do lado de cá do Minas Shopping. E ali você ia até no anel rodoviário. Bem, mas voltando então no Cristiano Machado, aí tudo aquilo foi aberto, foi modificado para fazer a avenida. Aí ela vem então até o anel rodoviário. E essa época causou um efeito muito grande, porque desafogou o trânsito. Toda a região que você quisesse ver, toda a região que você fosse para o lado do norte de Minas, você passava pelo Antônio Carlos. Então sobrecarregava Antônio Carlos. E aí então, a partir de ela chegar até no anel rodoviário, foi um ganho substancial para o trânsito na cidade. Mais tarde, só em 1986, que ela então sai do anel rodoviário e chega a Venda Nova. Então, em 1986, ela é inaugurada por completo. E como eu falei que eu gostava de obra, eu gostava de ir andando. Eu andei praticamente, como ela foi feita em etapas, eu tive a oportunidade de andar a pé em cada etapa dela. Então, foi até o final. Né? A segunda pergunta que você fez foi... Em relação a essa entrevista tá. que você deu no jornal Uhum. há 12 anos atrás, e você foi escolhido como especialista de trânsito para falar sobre determinados pontos de Belo Horizonte. Sim. Eu já tinha era mais conhecido há um tempo atrás, logo quando Belo Horizonte fez 100 anos, foi quando eu lancei meu segundo livro. Então, eu já era conhecido, o pessoal sempre me procurava para dar entrevistas, né? E aí, esse caos que tem em Belo Horizonte, do trânsito, então fui convidado então para o jornal O Tempo para poder fazer um levantamento do que era, por que esse problema todo. E aí, então fiz os pontos que eles deram o nome do título do jornal que está aqui, as 10 pegadinhas do trânsito. Então eu consegui mapear esses 10 pontos que causavam e causam até hoje esse conflito aí no trânsito. Né? Então, nós fomos, cada ponto, né? Nós tivemos a oportunidade de ir com um repórter até o local, era fotografado, e ele explicava ali por que tem esse congestionamento, por causa disso, dessa forma. Então, foi feito, foi assim que aconteceu. E eu já, não foi só essa entrevista, eu dei várias entrevistas já, e várias palestras sobre o trânsito, né? Não só para o problema das vias de Belo Horizonte, mas eu também tenho um trabalho em que eu divido em 3 partes. O primeiro sobre as vias, né? Então, quando eu iniciei a minha história lá como inspetor mirim, eu conheci toda a cidade, porque como eu andava fardado, eu não pagava ônibus, então eu fiz um pacto comigo que eu conheceria todas as linhas de ônibus de Belo Horizonte. E os ônibus eram numeração, seguiam uma sequência lógica. Então tinha o número 1, número 2, número 3. O número 1 era o João Pinheiro, aí eu pegava o João Pinheiro e ia lá no bairro João Pinheiro. Então Belo Horizonte era fracionada, ela não era como é hoje. Hoje quase que você não tem um lote vago. Então antigamente você saía de um bairro, dependendo do lugar, e era como se você estivesse viajando, era uma estrada. Você saía e pegava uma estradinha de terra dentro de Belo Horizonte. E o João Pinheiro era assim. Você saía da Avenida Amazonas e entrava no mato. Era uma terra, uma estradinha de terra, você descia lá embaixo de um rio, depois você subia de novo, aí você chegava lá em cima do bairro de João Pinheiro. Outros bairros também interessantes, igual, por exemplo, o Conjunto Santa Maria, a Avenida Raja, ela terminava ali na 4ª DR, ali do Exército, logo no início ali. A partir dali era uma estrada de terra. Um pouco acima tinha um morro muito alto que eles cortaram para fazer a avenida ali. Quando passar, você pode observar um grande corte no barranco ali. Então você subia uma estrada muito subida, logo chegava no topo, à direita era um lixão, onde os caminhões de lixo da cidade jogavam lixo ali, onde que é o Hospital Madre Teresa. Então ali que era o lixão da cidade. Aí você saía de novo, andava numa estradinha, até chegar no Conjunto Santa Maria. Então, aquela estradinha com o eucalipto de um lado e do outro.
até chegar no Conjunto Santa Maria. Bem, então, aí eu conheci todas as linhas de ônibus. E aí fiquei conhecendo toda a cidade. E comecei a acompanhar o que estava sendo feito. Toda vez que tinha uma obra, eu ia lá para ver. E eu acabei tendo conhecimento, né, essa sequência aí de obras. E aí eu, às vezes, estudava, porque normalmente eles publicavam antes no jornal qual que era o trabalho que ia ser feito ali. Então eu lia aquele trabalho e ia para lá, para a obra, para ver o que eles estavam fazendo. E eu estudava, ia estudando. E isso, então, me deu esse conhecimento, que hoje eu me tornei especialista em mobilidade urbana por essa razão. Então, em outras oportunidades, eu já tinha sido, já me conheciam por esse conhecimento meu. Já sabia desse trabalho que eu realizava. E aí, fiquei conhecendo não só toda a cidade, né? Eu tive a oportunidade de conhecer todas as obras que foram feitas contemporâneas, a partir do túnel da Lagoinha para cá, todas elas eu tive a oportunidade de conhecer. E aí fiquei conhecendo toda essa malha viária aí. E junto com ela eu fiz um outro trabalho do metrô, né? Eu acompanhei a construção, como é que começou o metrô. Ali foi demolido o bairro da Lagoinha, era um bairro inteirinho. Então demoliram um bairro inteirinho para construir a estação da Lagoinha. E o último prédio a ser derrubado foi um prédio que chamava o edifício Hotel Panorama. Foi por muito tempo o maior hotel de Belo Horizonte. Ele começava da Avenida do Contorno e o fundo dele era na Rua Mauá, que mais tarde passou a chamar Rua Nossa Senhora de Fátima. Ele é enorme. Então foi o último prédio que eles demoliram. Então foi um evento, porque ele foi implodido. E a primeira vez que ia ter uma implosão em Belo Horizonte. Então milhares de pessoas foram para lá e eu estava lá, em 82. Milhares de pessoas foram para lá. Aí foi uma coisa até muito interessante, tiveram que pedir todos os moradores que saíssem de casa, todos os prédios ali naquela região, no início da Fospena, todo mundo que abrisse os vidros, não deixasse nenhuma janela fechada, e foi feita então uma implosão. Então eu estava lá nesse dia. E aí comecei acompanhar essa construção. E fiz a primeira viagem. Primeira viagem que o metrô fez, eu estava nela. E comecei a acompanhar toda a inauguração de cada estação, uma por uma, e fui acompanhando, né, os problemas que elas tinham, né, por que elas estavam ali. E o terceiro trabalho foi um trabalho sobre o anel rodoviário, né, a importância, porque o anel rodoviário é uma via de alta velocidade, uma via de trânsito rápido dentro do perímetro urbano. Então, por que essa quantidade de acidentes? Por que esse congestionamento todo? Então, eu tive a oportunidade de mapear todo o anel rodoviário, né, para entender por que tantos acidentes e por que esse congestionamento direto. Ô, Luiz, vamos falar agora das enchentes de Vilarinho. Né? Na sua época, você viveu isso. Você morava ali próximo, o finalzinho do córrego Vilarim, com encontro com o córrego como é que chama aquele córrego? Da 12 de outubro. Da 12 de outubro, Lagoa do Neto? Lagoa do Neto, né? Aquele Como é que chama aquele córrego ali que encontra com o córrego Vilarim com a... É a avenida que é a antiga 12 de outubro, né? Ele tem uma bifurcação. Doutor Álvaro Camargo, né? Doutor Álvaro Camargo, né? Exatamente, Então, o que acontece? Parece que hoje nós vivemos a mesma coisa que vivia lá no passado. Não pode chover, é tempo chuvoso, o córrego Vilarinho inunda toda uma parte da Vilarinha. Ainda que esteja canalizado, né, ainda dá as enchentes, causando alguns prejuízos para os moradores, comerciantes e tudo mais. O que você acha que está faltando para resolver esse problema da Vilarinho, que anos e anos e anos e anos vem aí causando problema para os moradores daquela região? Bem, como você falou lá do início, eu assisti também enchente antes de ser canalizado, né? Inclusive, eu encerro meu conto falando da enchente. Desse livro, esse conto termina exatamente de uma grande enchente que eu assisti. Então, o Vilarinho, todas as ruas que começavam na Rua Padre Pedro Pinto, terminava
numa ponte de madeira no Viralinho. Dali para frente, poucas casas que tinham. Então, houve uma grande enchente que ela passou por cima de todas as pontes. E eu lembro que foi na época que o Milharal estava bem robusto, né? Passou por cima do Milharal inteirinho. Qual ano foi isso? 69 também. Tudo 69. isso foi em 69, é. E aí, é, 68, um ano antes, 68. E aí, então, ali em frente ao Shopping Norte, tinha um moinho. Moinho? É, Olha só. aquela rua que desce, quando você desce da igreja, que tem aquela rua de Cida. Grosso, Felipe Grosso, como é que chama? Aquela ali, quando termina aquela... Domingos Grosso. Domingos Grosso. Né, Perto no do Banco do encontro Brasil. dela, exatamente, no encontro dela... Não, Domingos Grosso não é do Banco do É Brasil. aquela que sobe. É aquela que sobe em frente ao Shopping Norte. Sei, Se isso você mesmo. descendo da igreja Então é antes. de Venda Nova, aquela descida forte, aquela que começa ali, Sei. né? Na esquina dela com o Vilarinho, no final dela com o Vilarinho, tinha um moinho. E esse moinho fazia fubá. E a gente, volta e meia, lá levar, a gente comprava o milho e levava para fazer fubá. Né? Então era um ponto ali bem interessante. E era bem alto ali, né? O moinho ficava em cima. E a água chegou lá no moinho dele, eu me lembro disso. E todas as casas que estavam na margem do Vilarinho, a água entrou todas elas e passou em cima de todas as pontes. E a única ponte que não passou foi a ponte lá da rua que eu morava, que era a ponte de alvenaria, era mais alta. E o resto tudo foi inundado. Então isso aí foi a primeira vez, né? Segundo a sua pergunta, como era antes do que foi hoje. Bom, então você fez uma pergunta, por que essa inundação que tem hoje? É muito importante que a gente aprende com a experiência dos outros. Diz que o sábio aprende com a experiência dos outros. Nós tivemos aqui em Belo Horizonte grandes problemas que foram solucionados e que eu acho que deveriam ser como uma referência. Né? Nós tivemos uma época que isso que você vê hoje da Vilarinho era na Avenida Pedro II. Então chovia e infernizava a vida ali de todos os comerciantes, e era um problema direto. A Pedro II ficava inundada. Aí o que eles fizeram? Retificaram o leito do rio e alargaram o leito. Isso foi exatamente na década de 1970. Nunca mais teve enchente. O outro foi exatamente o Rio Arrudas. O Rio Arrudas ele tinha um formato de um V. A calha dele não era da forma que ele é hoje, não. Era um formato de um V. E qualquer chuva que fosse um pouco mais forte, ele saía fora e estrangulava a cidade. O Ceasa era da Rua da Cruz. Então as pessoas iam comprar, tudo aquilo que você vê no Ceasa era na Rua da Cruz, ocupava aquela região ali. E quando quando ele saía, ele ia lá e acabava com aqueles atacadistas, então, quantidade de mercadoria perdida, entrava na rodoviária e infernizava a vida da cidade. Aí o que eles fizeram retificaram o leito e alargaram o leito e nunca mais teve problema. O Rio Arrudas tem uma vazão, na época de cheia, ele tem a capacidade de 540 mil metros cúbicos de litro 540 mil metros cúbicos de água por segundo. A Vilarinho tem 45. Então, portanto, o Arrudas tem 10 vezes mais. E o problema do Arrudas foi solucionado. Nunca mais teve uma enchente. Depois, essas enchentes, eu quero dizer que eu já vi de pertinho, já estava uma vez no carro e quando o Arrudas saiu, eu tive que sair pela contramão. Nunca mais deu problema no Arrudas e nem da Pedro II, né? Eu acho que seria uma coisa muito interessante que fizesse aqui. Inclusive, eu tentei sugerir, mas não é possível que a gente um espaço para que seja dito isso. Se repetisse a experiência de sucesso, já tinha acabado o problema, né? Hoje nós estamos aí com o problema parado. Não sei como que será solucionado, porque eu tento entender. Como eu tenho o hábito de ir lá acompanhar o que está acontecendo, eu fui lá também para acompanhar aquelas obras que estão sendo feitas ali. E surgiram vários questionamentos, como, por exemplo, quando tem uma enchente,
é carreado para dentro, para a água vai carrear uma quantidade imensa de detritos, né? A gente vê quando tem uma enchente, no dia seguinte o trator está ali tirando, né, retirando aquele material todo. Imagina que isso tudo vai cair dentro de um buraco. Aí eu fiquei questionando, como é que será para tirar todo esse material lá de dentro? É um buraco muito fundo. Como é que vai ser tirado ali de dentro? Bom, aquele buraco faz lembrar um poço artesiano ou uma cisterna gigantesca. Nós sabemos que um poço artesiano, ele atinge o lençol freático. E o que acontece? Ele vai jorrar água dia e noite. Nós temos poço artesiano que abastece uma cidade. Então ali deve ter atingido, principalmente por ser uma região de rios ali perto. Então ele vai ter E você está falando da bacia de contenção 1 Do ou Habib's a ali. 1 ou a 2? Aliás, dois. a bacia de contenção Vilarinho 2. aquela lá perto do que sai do Parque Lagoa do Nato. Pois é, ela da O Dr. Dr. Alvo Camargo. É. Mas tem essa aqui, da bacia de contenção Vilarinho 2 também, que a profundidade dela é 30 metros. E eles já chegaram até 12 metros. Parece que eles barraram num problema, entendeu? E aí tiveram E a que obra tá parar. parada. A obra está parada. É uma coisa que você está chamando a atenção e que é muito importante, que é a questão da limpeza desse Os lençóis freáticos. dessa Contamina. bacia de contenção quando cair algum tipo de material, alguma coisa. Até porque é bom dar uma analisada nisso, porque, veja bem, a Vilarinha está com certos pontos de alagamento, tá? Ela está começando agora a dar enchente e conter a água na entrada ali do Nova América, na entrada ali do Mantiqueira. Perto do E posto de outra gasolina. parte da Vilarim não está causando enchente. Por exemplo, você pega ali do shopping O Ponto ali, do shopping O Ponto até o shopping, até onde é Carpado de Vilarinhos ali, não dá enchente. Entendeu? Não está Mais inundando. próximo do Bacia 1, do Bacia 1. Da bacia 1. É. Então, significa que algo está dentro do canal, está obstruindo a passagem de água. Faz todo sentido. Algo está obstruindo. Então, isso que você está falando aí é como que vai fazer essa limpeza desses canais, a limpeza dessa bacia. Então, é muito importante isso aí, as pessoas analisarem aí. Eu acho que Muito tem que ter pertinente. realmente uma comissão para poder buscar informações, como será isso, porque vai ser constantemente, igual um morador aqui de Venda Nova falou que a enchente da Vilarinha, isso é antigo, você acabou de confirmar aqui agora, que isso não vai acabar nunca, porque falta vontade política, falta vontade de pessoas que realmente queiram resolver o problema, né? Sim. Para manter aquela bacia ali, então tem que ter um trabalho sistemático de que dia e noite retirar a água fora o período de chuva, porque com certeza tem muita mina que vai cair lá dentro, né? Então, fora o período de chuva, você tem que tirar essa água direto. No período de chuva, se der, eu imagino que só pode ser uma bomba que vai tirar essa água lá de Sim, dentro, é uma né? bomba. Imagina que se acontecer, Isso é uma bomba de sucção. sim, uma falta de luz, né? Uma pane qualquer, porque a bomba, para lidar com essa movimentação, ela tem que ter um acompanhamento, né? Porque se ela der um defeito, todo esse trabalho fica perdido. Basta encher e perdeu tudo, volta a estaca zero, né? Então, acho que se a gente tivesse aprendido com os ensinamentos de sucesso, eu até na época tentei participar, eu sempre gosto às vezes de dar alguma opinião, de sugerir que fizesse o canal, requalificasse o canal. Aquele canal é muito pequeno. Basta olhar lá na bacia que fica lá perto do Habib's, olha o tamanho do canal que tem ali. É muito pequeno. Estreito. Né? Então, se alargasse, até na época eu dei sugestão que alargasse e requalificasse a avenida. O pior que agora não tem nem condições de fazer. Não tem mais condições de fazer. Porque tem o shopping em cima, tem a avenida, tem a linha do metrô. Porque, não, aí você está falando da parte para baixo da avenida da Pedro I. Não, Para dizer, ela inteira. Ela se requalificar, tirasse toda aquela canalização e fizesse uma canalização mais robusta. Mais profunda. Ela é muito profunda e larga. Sim. Né? Então, ela
Para dar vazão. dá vazão. Sim, Como mas efeito. mesmo dentro da bacia de contenção 1 ali, onde é próximo à sua antiga residência, ali você pode ver que a passagem ali, o gargalo, ele é muito estreito ali, então dá um gargalo ali, porque vem um volume de água da Avenida Doutor Álvaro Camargo, e mais um volume de água da Avenida Vilarim. Chega ali e encontra. As águas se encontram ali. E a vazão ali, ela é estreita. Então, ali não tem condições de passar. A tendência é o quê? É ela estreitar e voltar a água. Quando ela volta pelo suspiro. Entendeu? E acaba inundando as outras partes da Vilarim. Resumindo, agora não tem condições de ir lá laquear aquela passagem. Cheio de comércio ali. Não tem como fazer, abrir mais aqui para poder passar e descer lá para o córrego lá, o córrego lá embaixo, é o córrego do Onça que eles falam lá embaixo? Não, que depois passa... Ali o Isidoro. Isidoro, isso mesmo. Então, quer dizer, não tem mais condições de fazer isso, porque se for fazer isso, né, eu acredito que vai ter que ter muita vontade política, tá? Porque o problema é o seguinte, ele vem lá do início, lá de longe, tá? Quando foi feita essa parte, como eu acompanhava o Cristiano Machado... se eu estiver errado, você me corrija, tá? Com relação a isso que eu acabei de falar aqui agora. Tá, eu vou concluir com esse início agora, com exatamente o que você falou, tá? Então é o seguinte, uma avenida, uma via arterial, que é uma via que demanda uma circulação muito grande de veículos numa cidade, ela tem como princípio que a pista do lado esquerdo, ela é a pista que ela tem que ser soberana, ela tem que dar o tom da vazão da via. Então você pega, por exemplo, como que funciona a avenida? A pista mais próxima do canteiro é de maior velocidade, porque ela está longe das edificações, das pessoas. A pista do lado direito, ela tem que ser a pista de menor velocidade, exatamente pela proximidade ali com pessoas de comércio e etc. A pista do canteiro, ela não pode ser interrompida. Ela é considerada a pista soberana. Então você tem que atingir velocidade máxima. É ela que vai dar a vazão na via. Na Avenida Cristiano Machado, ela não podia ter virado à esquerda, exatamente porque ela estrangulou essa via principal. Tá? Ela teria que ter sido em linha reta, e a passagem para a Venda Nova, ela tinha que ser através de um trevo. Você tinha que sair pela direita, você não pode sair pela esquerda. Se uma via sair pela esquerda, se ela sair pela esquerda, ela tem que ter um recuo, né, para não interromper a via. Então você tinha que vir do lado direito, fazer uma alça, passar por baixo da Cristiano Machado e sair na Vilarim. Se ela fizesse isso, então o que acontece? Não só o trânsito fluía com a capacidade que a Vilarim, que a Cristiano Machado tem de desafogar o trânsito, ela sairia pela direita e não interrompia essas pistas do lado esquerdo. E o metrô, por sua vez, foi a segunda parte que não deveria ter acontecido. Ele tentou beneficiar a Venda Nova e acabou causando um transtorno imenso, não só para a Venda Nova, mas todo o vetor norte. Tá? Se o metrô fosse em linha reta, a estação fosse em frente ao shopping estação, aquela parte de baixo, onde passa o metrô, ficaria livre. E nós teríamos uma imensa avenida ali ao lado do shopping. Né? Então, o canteiro continuaria ali, você podia fazer naquela área onde é o shopping, aquela parte ali, você podia fazer uma área de grande área de lazer, onde pista de bicicleta, academias ao ar livre. Então, em frente onde existe aquela parte ali da estação, teria que ser livre. Se o metrô fosse em linha reta, ele não precisava daquela demanda de todo o vetor norte. Ele ia absorver só o trânsito de Venda Nova e de Neves. E aí, então, era simples, porque você faria mais uma estação, quando houvesse a expansão, era simples, já estava direcionado. Você fazia mais uma estação
e que seria lá na avenida, a saída de Santa Luzia, estação São Benedito. Então absorveria toda aquela demanda que vem ali, que hoje vem para Venda Nova. E com mais uma estação, você chegaria no Morro Alto. Então essa confusão que existe ali na Vilarinho seria diluída. E Venda Nova não absorveria todo esse impacto, todo esse trânsito ali. Se pudesse fazer se fizesse dessa forma, a Avenida Vilarinho, a Avenida Cristiano Machado, poderia seguir o trânsito que vem, poderia passar em linha reta em velocidade. Porque se o metrô estivesse no meio, uma via arterial, a capacidade dela é de 60 km por hora. A velocidade dela, 60 km por hora. Você poderia aumentar mais 10 km quando você tem um obstáculo físico dentro de uma via arterial urbana. Aí o veículo pode passar a 70 km por hora em frente ao shopping estação. Aí, como existiria congestionamento? Não tinha jeito de um carro passando a 70 por hora, não dá para congestionar. Por que congestiona? Porque o carro fica parado. Estrangula. Onde era para passar vários carros, fica um carro parado lá. E aí o que acontece? Por isso é que estrangulou e fez tudo aquilo ali. A Venda Nova seria bonita se você tivesse, imagina uma avenida cheia de vida ali onde que é aquela parte que desce ali embaixo do shopping estação, daquela região ali, não precisava daquele viaduto que Entre tem na Cristiano frente. Machado entre Cristiano Machado e a Vilarinho. E a Vilarinho, exatamente. Não precisava daquele viaduto. E aí, então, seria uma avenida espetacular. E aí você eliminaria essa praça, essa rotatória ali da praça, ela acabou criando um transtorno muito grande para o trânsito, porque ela não vai permitir a vazão do trânsito. O formato dela, né? Ela é um pouco inclinada e uma curva desproporcional. Então você não consegue passar em velocidade. Perfeito. Né? Então retém o trânsito ali. Né? Então, se tivesse, você podia sair ali do centro de Venda Nova e ir a pé até no shopping. Seria uma coisa interessante. Né? Uma avenida bonita, toda iluminada. Você podia andar de noite ali. E não tinha aquela confusão. Aí, ali seria o local da sua pergunta. Aí seria uma canalização maior que absorvesse a avenida, a água que vinha da 2 de outubro e da Vilarinho. Aí absorvia tranquilo. Se sendo dessa forma, a avenida, onde está a igreja, do lado de lá, onde o rio já corre a céu aberto, ali bastava prolongar um pouco aquela avenida. A Avenida Vilarinho saía do outro lado da Cristiano Machado. Se a avenida saísse do lado de lá, você tinha vários benefícios. Porque aquele córrego ali, se você acompanhar o leito dele, ele sai na MG 20. Então você poderia canalizar o trânsito, que está sobrecarregado da Avenida Brasília, aliviaria aquele trânsito passando por ali. Você jogaria o trânsito pesado para cá e deixava o trânsito leve lá para atender, inclusive, o comércio lá. Né? Sendo dessa forma, nós hoje temos um problema sério no viaduto da Deputado Último de Carvalho, da Cristiano Machado, com o Deputado Último de Carvalho. No final da tarde ali, um espaço que você passa em 2 minutos para você atravessar de um lado para outro, tem demorado até 40 minutos. Você gasta 40 minutos para atravessar a Cristiano Machado. Se a Vilarinho tivesse prosseguido até ali, então toda a demanda que vai para aquele viaduto seria retida aqui. Então você entrava por bairros como Jardim Guarabara, Floramar, Felicidade, Tupi, você entrava por aqui. Aí aliviava o viaduto da Deputado Último de Carvalho. Acabaria com aquele problema lá. E Venda Nova teria outra cara. Se você passasse direto na Cristiano Machado, com uma avenida bonita, com um tratamento urbanístico, Venda Nova seria outra. Né? Ela seria uma avenida que seria um prazer quando você estava indo para o aeroporto, você mostrar a Venda Nova. Né? Quando você passasse pela Cristiano Machado, aí eu já imagino se você colocasse onde não precisava dessa bacia que tem em frente ao Habib's. Então ali poderia ser uma praça bonita, onde as pessoas viessem tirar foto, falaram, vamos tirar foto em Venda Nova. E ali você colocasse um monumento grande ali, monumento à Venda Nova.
Lá da Cristiano Machado, você via aquela avenida, as pessoas tinham prazer, ali a Venda Nova, olha que bonito, Construir né? um marco, né? Exatamente, olha que bonito. Do lado direito, imagina um turista passando. Lá é Venda Nova, do lado direito nós temos uma igreja projetada por Niemeyer, mais na frente nós temos o shopping, lá na frente nós temos a cidade administrativa. Então, imagina Catedral, Cristo Rei. Sim, exatamente. Imagina que beleza que seria, né? No entanto, essa intervenção ali acabou causando um problema que tem que ter muita coragem para a única saída é voltar o metrô para Cristiano Machado direto. Perfeito. Se o metrô não sair dali, nós vamos, principalmente com a inauguração da igreja, nós entraremos no caos perfeito, total no trânsito. Isso aí. Você que está nos assistindo, telespectador da TV Venda Nova, vá lá no YouTube, Instagram, siga a gente lá. No Instagram basta você seguir. No YouTube você tem que se inscrever. Vai ajudar bastante o canal da TV a crescer. E também ajudar a que a gente faça mais um videocast como esse aqui. E quem sabe você poderá estar aqui falando um pouquinho da sua vida, da sua história e sua relação com Venda Nova. Doutor Marco, fique à vontade. Então, tem alguns trabalhos aqui do Luiz Roberto, que também é escritor, né? O nome bem interessante do livro, ó, Doce Dossiê. São 3 edições diferentes, né? Aqui. Tá vendo, ó? Queria deixar registrado aqui para a posteridade que esse aqui vai me dar de presente. Tocou no meu fraco, porque minha esposa até briga comigo, porque enquanto fica admirando Ferrari, Porsche, eu fico admirando livros. Chega em casa com livros, ela fala, mais livro, mais livro. Enfim, para finalizar, né, eu queria dizer que hoje não se tratou apenas de uma entrevista, foi uma verdadeira aula, tá? Uma aula de história de Venda Nova, história de Belo Horizonte. É um convidado muito rico, com uma história muito rica, daria para ficar falando aqui 2, 3 horas. Também uma aula sobre cultura, foi uma aula também sobre mobilidade urbana, trânsito, e eu estou muito satisfeito dessa entrevista de hoje, que eu acho que é uma entrevista que, como eu disse, é uma aula para os nossos telespectadores, e uma das coisas que me dá mais prazer na vida é aprender, e hoje eu pude aprender muito com essa entrevista, Marcos. Eu quero fazer ainda umas 2 perguntas para o Luiz. Primeiro, você foi presidente do Rotary Club. Fala para a gente o que é o Rotary Club. O Rotary é uma instituição internacional, ela foi fundada em 1905 na cidade de Chicago, nos Estados Unidos. O objetivo do Rotary, ele foi fundado com o objetivo de o seu fundador ter, melhor, vou voltar um pouquinho, ele era vendedor, então ele ia para cidades e se sentia muito só. Então ele chegava na cidade, aquela solidão de um hotel, né? Então ele queria alguma coisa que ele pudesse chegar, mesmo sendo a primeira vez, e ele ter alguém com quem ele pudesse conversar, né? Mesmo que não conhecesse. Então veio essa ideia de criar em cidades diferentes um clube que você chegando lá, você seria recebido como se fosse um velho amigo. E acabou alastrando. Hoje nós estamos em 193 países, temos 1 milhão e quase 1 milhão e 300 mil pessoas, junto a essa oportunidade de você ter amizades, né, esse companheirismo, nós fazemos uma ação social para que justifique um trabalho dessa envergadura. Então nós procuramos fazer ação, vários eventos, arrecadando fundo, e trabalhamos dessa forma, ajudando instituições. Já antes da pandemia, a gente tinha uma estrutura melhor, e a gente tinha bancos de cadeira de roda, bancos de leite, banco de cama de hospitalar. Mas quando a pessoa que não tinha condição não estava precisando, então a gente doava esse material, né? Agora não está da mesma forma, mas já está a caminho de voltar o que era antes. Então, além desse companheirismo,
Nós temos essas ações. E é, nós hoje contamos com esse benefício de poder estar em qualquer desses 193 países. A gente vai chegando lá, apresenta como rotariano e a gente é recebido como se fosse um velho amigo. Mesmo sendo a primeira vez que a gente foi visitar a cidade ou um país, nós somos como se fosse um velho amigo de quem está lá. Então, qualquer canto do mundo, a gente tem ótimos amigos. Então, isso é o Rotary. Você falou lá no início da nossa conversa sobre a questão do cinema o cinema de Venda Nova. Isso aqui é assim, eu frequentei o cinema de Venda Nova. Ainda jovem, frequentei o cinema por diversas vezes, assisti filme aí naquele cinema. Fala um pouquinho dessa época, um pouco mais resumida, porque o nosso horário já está chegando ao final, sobre o cinema de Venda Nova. Não só Venda Nova, mas Belo Horizonte, em todos os bairros tinha um cinema. Ainda não existia um shopping. E como você não tinha muita opção, não tinha vida noturna, o diferencial era o cinema. Então, eu também fiz uma trajetória aí de conhecer todos os cinemas de Belo Horizonte. Ó, que interessante. Então, em todos os bairros. Você pegava um bairro que tinha, por exemplo, o Padre Eustáquio que tinha 3 cinemas, no Carlos Prates, Calafate. Então, cada bairro tinha um cinema. E era daquele ponto de encontro. E Venda Nova não podia ser diferente. O cinema ficava ali na ponta onde fica a base da Polícia Militar. Aquela loja que ainda está da mesma forma. O imóvel está do mesmo jeito. Se você entrar lá dentro, você vai perceber que é um cinema. Quase em frente à Prefeitura de Venda Nova, na regional. Um pouco para frente, né? É um pouco para cá. Tem aquela árvore, tem a base da polícia, um pouco sentido centro. Uhum. É uma loja até, porque já ela foi um supermercado há pouco tempo atrás. Ah, sim. Sabe, Era o Dona Amélia antigamente. Exatamente. Ele fala do cinema de Venda Nova. O cinema de Venda Nova. Sim, ele era do lado do Banda Brasa. Do lado do Banda Brasa. Ao lado do Banda Brasa. Ao lado do Banda Brasa. Isso mesmo, tinha o Banda Brasa, é isso mesmo. E tinha um outro sino que era mais antigo, que eu não cheguei a conhecer, porque ele foi demolido antes, ficava ali na esquina de Padre Pedro Pinto com a Rua Santo Antônio. Hoje é a pracinha, não tem mais. Era o antigo Cine São Pedro. Antigo Cine São Estudando Pedro. a história de Venda Nova. É isso mesmo. Esse eu não cheguei a conhecer, porque ele foi demolido antes. Esse era mais raizão ainda, né? É isso mesmo. Então, para você assistir o point da cidade, era você ir no cinema domingo à noite. Então, a pracinha de Venda Nova ficava lotada. E ali tinha um carrinho de pipoca, as pessoas conversando ali, né? E o cinema, a fila, às vezes, era uma coisa bem curiosa, passava muito pouco carro. Às vezes a fila atravessava a rua, em vez de eles virarem no passeio, a fila atravessava a rua, ficava no meio da rua. E grandes filmes passaram ali de sucesso, na época que o filme, ele tinha um outro, com tudo isso que tem hoje, naquela época o filme era... Isso anos 70? Antes dos anos 70, dos anos 70 para trás. E o primeiro filme que eu assisti lá, que foi um sucesso estrondoso, foi aquele filme Dio como te amo, com a Gigliotti e Sicchetti. Foi um sucesso estrondoso, e foi a primeira vez que eu saí para ir ao cinema sozinho. Então, a praça estava lotada, a fila imensa, e o cinema lotado, né? E vários outros filmes, aí teve alguns filmes nacionais também que passaram aí, teve na época da Jovem Guarda, então a Jovem Guarda, aquele frenesi todo da Jovem Guarda, teve grandes filmes que passaram aí, como Foi Assim, com a Wanderleia. Todos do Roberto Carlos, né? Roberto Carlos em Ritmo de Aventura. Então os filmes eram assim, era um evento você ir para o cinema, né? É um lugar para namorar as meninas também. Também, né? Também. Também. Pois é, vocês acabaram de assistir agora uma voltinha no túnel do tempo de Venda Nova, com Luiz Roberto, Dr. Marcos e Marcos Silva. Luiz, nós estamos chegando aí, como havia dito, na etapa final do nosso videocast Venda Nova. Manda um recadinho aí para os vendanovenses. Só lembrando, antes de encerrar, que não tem mais esse livro para vender. O último foi publicado em 97. Tá? Então, não existe mais. E depois, para você fazer uma outra edição, bem que eu tentei, eu queria acompanhar, né? Mas não foi possível. Então, o que eu
desejo para o Venda Nova é que as pessoas, que hoje o Venda Novense, ele acompanha mais, né, o bairro, entende que a partir do momento que você tem um conhecimento, fica mais fácil da gente direcionar para onde vai, né? Você tem que saber o passado para você saber o futuro. Então é importante que as pessoas tenham esse conhecimento e defendam a Venda Nova, que merece, porque hoje existe uma paixão muito grande por Venda Nova, mas está deixando Venda Nova dissolver, né? Você vê que hoje já não tem muito prazer em falar Venda Nova. Hoje ninguém fala mais. As pessoas, se você fala cidade administrativa, é no Serra Verde. Se você fala a igreja, é no Juliana. Então isso é porque perdeu a identidade, né? Então isso é que pecou em Venda Nova. Então é preciso que há essa aproximação maior, onde as pessoas entendam o que a Venda Nova, para que possa resgatar, né? Porque tem um velho ditado que diz que não adianta você ficar indo buscando borboletas, né? Você caçando borboletas para trazer. Você planta o jardim que a borboleta vem. Então, quer dizer, para que Venda Nova volte a ser o que era, então nós passamos a entender Venda Nova e permitir que ela direcione por uma forma com que ela passe a ser, que ao invés da pessoa falar que a cidade administrativa está no Serra Verde, para não estar em Venda Nova, né? Se você falar, não, onde é que eu moro? Juliano, não moro em Venda Nova, né? Como acontece em bairro Pampulha, todas as pessoas têm prazer de falar, mesmo lá longe de falar Pampulha. As pessoas lá longe falam Savassi. Savassi era só uma praça. E quem mora, uma vez, um colega falou que o escritório dele era na Savassi, e quando eu fui lá no Santa Efigênia, eu brinquei com ele, você falou que é Savassi. Não, mas a gente tem que falar para Savassi. 3 quilômetros, né? Exatamente. Então é isso, né? Para que volte, né? Para que essas borboletas voltem. Então é preciso que a gente entenda o que é e saiba direcionar. Doutor Marcos, programa bacana hoje, um papo Muito. legal, sadio, né? Tivemos a oportunidade de dar uma voltinha no túnel do tempo aqui, como disse antes, em Venda Nova, ou seja, eu queria que você mandasse também um recadinho para o pessoal aí que está nos assistindo. Sim, pessoal, prestem muita atenção no que eu vou falar agora, reforçando a fala do Marco Silva. A TV Venda Nova é uma web TV. Nós estamos no YouTube, nós estamos no Instagram, nós estamos no Facebook. Então é imprescindível que vocês nos sigam no nosso perfil do Instagram, @TV Venda Nova, que vocês se inscrevam no nosso canal de YouTube, toquem o sininho para receber as notificações, nos acompanhem. Segundo ponto, nós somos a única emissora de televisão de Venda Nova. Então, é de suma importância que a nossa emissora seja abraçada, não só pelo povo de Venda Nova, mas também para você, que é empresário de Venda Nova. Nós já temos alguns, né? Graças a Deus, alguns apoiadores que acreditaram no nosso projeto, mas para a gente poder crescer ainda mais e entregar um trabalho com ainda mais excelência, nós precisamos que o empresariado de Venda Nova nos abrace, nos patrocine, porque a sua marca vai estar estampada, né, num perfil de Instagram que tem milhares de seguidores, num canal de YouTube que gente no mundo inteiro já está assistindo, como foi na última entrevista. Você vai enriquecer o seu trabalho, você vai enriquecer sua marca, você vai enriquecer o seu produto e você vai enriquecer o tipo de serviço que você presta. Então, abrace a campanha de abraçar a TV Venda Nova, porque nós somos a única emissora de televisão de Venda Nova. E no mais, agradecer, né, a Deus pela oportunidade de ter mais um programa. Por minha parte, estou encerrando a minha fala agradecendo ao companheiro rotariano Luiz Roberto da Silva, né? Como eu disse antes, foi uma verdadeira aula. É uma pessoa, né, que tem uma história de vida muito rica, tem muito conhecimento, como todos puderam ver. E agradecer muito pela entrevista e a oportunidade de estar aqui. E eu passo o bastão novamente para o nosso apresentador, Marco Silva.
Lembrando que a TV Venda Nova ela veio para suprir uma lacuna de um sistema midiático alternativo. Então, ela já é uma realidade aqui em Venda Nova. Quando o Dr. Marcos disse que pediu o apoio dos empresários, daquelas pessoas que acreditam no nosso projeto, não é simplesmente nos apoiar ou patrocinar. Também nós iremos dar alguma coisa em troca que é a propaganda, a publicidade. E eu creio que, juntando tudo isso aqui, nós iremos fortalecer a nossa regional de Venda Nova, né? Luiz, muito obrigado pela sua participação. Eu acredito que nós teremos outra oportunidade para poder falar um pouco mais de Venda Nova. E que seja bem-vindo aqui no nosso programa sempre. Eu agradeço, né, essa oportunidade da gente poder passar um pouco da experiência, porque não adianta nada você ter um conhecimento e ele não ser passado para frente. E esse grande espaço que é aqui em Venda Nova, onde é a nossa comunidade. Então, eu vejo assim como de grande importância essa emissora e estou aqui torcendo para que ela alcance mais espaço devido à importância dela, não só esse trabalho com essa envergadura que vocês estão fazendo, né, mas que ela alcance mais espaço do que ela já alcançou. Você que está aí até agora nos assistindo, meu muito obrigado e que fique atento para o próximo videocast Venda Nova. Tenha uma boa noite